5 personagens injustiçados, condenados, uma mídia que os massacraram. O que é que isso tem a ver com Talk About? Tudo. E você vai ver agora. No dia 19 de abril de 1989, a cidade de Nova York, que vivia um dos momentos mais críticos da sua história, recheada de gangues e uma epidemia de usuários de crack, se deparou com uma situação assustadora. Uma jovem mulher de 28 anos, correndo no Central Park, se deparou com um abusador que a violentou, a espancou e a deixou em um estado que em qualquer época seria impressionante. Ela perdeu 75% do seu sangue, 3 fraturas cranianas, um resto de sêmen no seu corpo e somente com o topping da parte de cima que ela estava correndo. A única forma de ter identificado ela, ou a forma que foi possível identificar ela, foi através do seu anel. E a partir dali foi descoberta a sua identidade. Na mesma noite, véspera de um feriado escolar, vários adolescentes desceram para o Central Park e lá eles cometeram vários delitos. Assediaram e agrediram corredores e ciclistas. Vários foram presos. E os 5 últimos presos, quando estavam saindo, descobriram o corpo daquela mulher. Ao descobrirem o corpo dela, seguraram eles. E aí começou um dos absurdos da justiça americana. Naquele período, estava tudo certo, porque eram pessoas pobres, pessoas negras e foram pegas dentro de um contexto de crime. Mais de 30 horas de interrogatório, garotos de 14 e 16 anos, interrogados separadamente. O resultado é que todos eles foram condenados, mesmo sem conseguir identificar o corpo ou o local onde eles largaram o corpo. Eles fizeram um julgamento totalmente diferente, separando eles de poderem construir uma narrativa única. O Wise, que é o 5º elemento, aquele que tinha 16 anos, esse ficou muito mais tempo na cadeia e sofreu muito mais. Sabe, quando a gente olha uma história como essa, que virou documentário e também uma série da Netflix, a gente olha para essa situação e tem certeza que o mundo é injusto. E injusto para nós, mas perceber isso no Cordeiro de Deus, perceber isso na pessoa de Jesus Cristo e todo o drama sendo apresentado, com certeza causa um impacto maior, porque a gente até entende que nós soframos algumas coisas, mas pensar que o Criador sofre o que nós sofremos, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre esse tópico de injustiça e de sofrimento que a gente traz para discutir a apresentação de Jesus na morte dele, do jeito que foi construída na cruz do Calvário, não sempre foi ele. Lembra que eu falei que essa não é uma série para você assistir ela apressado, ligeiro? Essa é uma série que você precisa abrir a Bíblia e ir acompanhando comigo, dando pausas no vídeo? Então, esse é o primeiro momento. Abra sua Bíblia em Isaías, lá no capítulo 52, porque agora eu vou fazer a leitura onde apresenta e onde se revela a pessoa de Jesus no Antigo Testamento. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso, eu lhe darei muito com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões, ou melhor, pelos transgressores, intercedeu. É nessa passagem que se apresenta a morte de Jesus. A profecia sobre o servo sofredor de Isaías, ela precisa ser amarrada com aquele último vídeo que eu postei aqui no Talk About. Aquele vídeo que fala sobre Isaías capítulo 7, onde é anunciado o nascimento de Jesus. A gente vai encontrar um paralelo bem distinto. Isaías, no capítulo 7, está começando o seu ministério. Agora, Isaías, no capítulo 52, 53, ele já é um profeta maduro. Lá no capítulo 7, a gente vai ver ele falando com o rei Acaz, um rei ímpio,
que não pede um sinal para Deus mesmo sendo oferecido e nem ora para que Deus mostre qual a decisão certa a tomar. Já no capítulo que nós estamos estudando, um pouquinho antes, a gente tem um outro rei, que é o rei Ezequias. Esse, gente, é um rei justo. Esse é um rei que pede um sinal e é um rei que pede e que ora pedindo para que Deus o oriente. Percebe as diferenças? Esses paralelos nos ajudam a entender bem a narrativa bíblica. Do capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías, a gente vê Deus aplicando juízo. Mas no capítulo 40 até o 66, a gente vê Deus trazendo conforto e restauração. É nesse contexto de conforto e restauração que a gente encontra a morte de Jesus. Percebe que a morte de Jesus não é apresentada em Isaías como algo ruim, mesmo que seja um drama e uma visão terrível? Mas quando a gente olha lá para trás, na primeira parte, apresentando o juízo, traz a solução, que é o nascimento de Jesus. Todos os textos te ajudam e depois, por favor, confere para que você perceba que a narrativa que eu estou fazendo aqui, estou trazendo para você, é uma narrativa bíblica. Então veja, quando a gente olha esse paralelo do começo de Isaías, do final de Isaías, a gente vai criando uma expectativa muito boa. Porque quando a gente olha o texto, a gente fala assim, pastor, já sei, o servo é Jesus. Calma, pera, não seja apressado, ei, não muda de vídeo. Não passa, fica aqui no Talk About. Presta atenção, a primeira problemática do texto é identificar quem é o servo. E não é tão fácil assim, tá bom? Às vezes, o texto, quando fala do servo sofredor, ele coloca o servo como nação de Israel. Olha o tanto de passagem que aparece aqui que mostram o servo sofredor como Israel. Às vezes, quando nós lemos Isaías, ele apresenta o servo como um indivíduo separado. Tá vendo os textos? Confere. Pausa o vídeo e vai conferir. E às vezes ele apresenta de maneira ambígua, de um jeito que você não sabe identificar tão claramente se o servo é Israel ou se é um personagem separado, que é justamente o caso de Isaías 52, versículo 13, até Isaías 53, versículo 12. E assim, tem um detalhe que é bem legal para você saber, é que os cristãos identificam essa passagem, sim, como um Jesus Cristo, como um indivíduo separado. Já os judeus, não. Eles identificam essa passagem sendo Israel servo sofredor. E tem gente ainda que identifica como profeta, Jeremias, ou o próprio profeta Isaías. E ainda tem um grupo que identifica esse servo sofredor como remanescente fiel que vai só aparecer lá no futuro. Veja, existem 4 linhas bem claras que estudam esse texto e se perdem nessa discussão. E antes que você pense ou você me acuse de ser herege, fica tranquilo. É Jesus. E eu vou provar. A gente pode provar que é Jesus olhando para o texto. E a primeira coisa que eu preciso saber é que quando eu olho para o texto, eu sei que está dentro de um contexto chamado Cântico do Servo, que são 4 cânticos, e esse último, o que a gente acabou de ler, é o mais longo. E sendo o mais longo, ele apresenta dentro de um contexto de quiasma. Se você está acompanhando o Talk About, você sabe que eu sempre trago essa estrutura de quiasma para a nossa discussão. E o que é quiasma, se você ainda não assistiu nenhum vídeo? Quiasma é a estrutura mais comum utilizada pelos autores do Oriente Médio e também dos autores da Bíblia para destacar um assunto e revelar qual é o principal tópico. Ele começa fazendo uma referência de um ponto, uma referência no outro. Melhor, estou colocando aqui na tela. Então, veja só. Como você pode ver, na letrinha A e na letrinha A com um tracinho, a gente vai ver a exaltação do servo. No capítulo 52, versículo 13 a 15, a gente vê o servo sendo exaltado. E também no capítulo 53, versículo 11 a 12, ele é exaltado. Já nessa letra B, o Bzinho maior e o Bzinho com tracinho, a gente vai ver a humilhação do servo. Nos 2 textos o servo é humilhado. E o que não se repete, o destaque está exatamente no capítulo 53, versículo 4 a 6, que mostra o servo sofrendo e participando de um processo chamado expiação, que é o quê? Levar os nossos pecados, levar os problemas dos outros, que faz uma referência direta à prática do sacrifício que acontecia em Israel. Um detalhe aqui, dá uma pausa que eu vou dar um spoiler. No próximo vídeo, na próxima sexta, nós vamos explicar bem essa questão do santuário, porque a gente vai mostrar Jesus Cristo através de uma profecia bem longa. Então se prepara porque vai valer bem a pena.
Agora, voltando ao tema de hoje, Isaías, no capítulo 53, versículo 4 a 6, é o destaque que o autor queria dar. Ele chama a nossa atenção justamente para o processo de expiação, que era o processo praticado, como eu já disse, do sacrifício que o cordeirinho, a oferta, levava os pecados do povo. Gente, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe algumas coisas. Sendo esse cântico o maior, sendo esse cântico com o quiasmo mais destacado, a gente percebe que o servo veio para expiar os pecados do povo. E aí você já sabe, o servo está bem ligado com Israel. Ele é o salvador de Israel. E é por isso que ele é tratado com carinho em todo o texto de Isaías. E para ficar claro o que eu estou dizendo sobre o servo ser o salvador de Israel, esses dois textos esclarecem isso de uma maneira precisa. Mas quando eu olho para esse texto de Isaías 52 até Isaías 53, pode parecer que não está tão claro, mas é fácil e você vai perceber como é que é fácil. Todas as vezes que aparecer a primeira pessoa do plural no texto, a gente está falando de Israel. Todas as outras pessoas é o servo sofredor. Vou botar na tela bem grande para você perceber o que eu estou dizendo. Eu coloquei cores aí, onde está a primeira pessoa do plural e onde está todas as outras pessoas. Fica claro quem é Israel e quem é o servo. E quanto mais eu leio, mais eu percebo que o servo veio para salvar Israel. É um pouco confuso quando você lê sem essas informações, porque o servo está tão ligado com Israel que a gente às vezes confunde ele com o próprio Israel. Mas é proposital e isso é bom, porque quando a gente olha para a nossa salvação, a gente vai perceber essa mesma situação. A ideia central do texto, e fica claro pela leitura, é que o servo ele veio expiar os pecados do povo. E veja, como isso é escandaloso nesse processo de expiação. Existem 12 referências sobre sofrimento. Eu anotei. Desfigurado, desprezado, rejeitado, dores, padecer, enfermidades, aflito, oprimido, transpassado, moído, pisaduras e humilhado. Gente, até a morte e o sepultamento do servo, que é Jesus Cristo, como eu já disse, é declarado lá em Isaías 53, versículo 9. Está muito escancarado. Existem 8 referências para o motivo. Os textos estão aqui. 8 referências que mostram que o servo veio para expiar. Dá uma olhada nos textos. Por favor, confere. Agora aqui, isso aqui é sensacional. Isaías é um profeta que vai escrevendo coisas e vai deixando rastros de informações para que a gente possa perceber quão profundo é o que ele está dizendo. Existem 7 referências sobre pecado e utiliza os 3 termos utilizados para pecado: Aion, Passá e Het. Esses três nomes de pecado vão colocando o pecado nas suas dimensões mais variadas. E quando a gente olha o texto, a gente vai encontrar todas as referências, todas as palavras utilizadas dentro do texto de Isaías. Eu vou ler para vocês, Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o texto aqui, a palavra que é passar, e moído pelas nossas iniquidades. Aion, Isaías 53, versículo 5. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade, Aion. Agora, dá uma olhada nesse último texto que eu separei. A iniquidade deles levará sobre nós, levou sobre si o pecado, Het de muitos. Todas as referências do Antigo Testamento sobre o pecado a gente encontra nessa passagem de Isaías, dando a situação, a percepção completa de que Cristo, o servo sofredor, levou todas as dimensões de pecado sobre ele quando ele morreu. Amigos do Talk About, presta atenção. Olha o que eu vou te dizer. Nas culturas antigas, os reis eram identificados como os servos dos seus deuses. Na Bíblia, em Isaías, a gente vai ver Deus, ou melhor, o servo sofredor sendo identificado como Deus. Versículo 13 do capítulo 52. Será exaltado e elevado e será muito sublime. E no versículo 12 do capítulo 53 diz: fecharão a sua boca por causa dele, e com os poderosos repartirá ele os despojos. A gente está falando de um rei poderoso e é identificado como servo. Veja, não é só isso. O próprio texto de Isaías identifica o servo sofredor como o próprio Deus. Essa passagem você precisa grifar na sua Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3 e Isaías 57, versículo 15. Grifa, deixa marcado, porque todas as vezes que você lê sobre o servo sofredor, você vai saber que a gente está falando de Deus. Esse texto ele é muito legal porque ele não traz só informações de Isaías 52, 53.
Ele traz informações de todo o processo de construção da anunciação de Jesus Cristo através do livro de Isaías. Isaías apresenta o nascimento de Jesus nos primeiros capítulos e Isaías também apresenta a morte de Jesus nos últimos capítulos. Assim vai dando confiança para a gente e mostrando que Jesus veio e viveu neste mundo e viveu para nos salvar. Sabe, nem sempre a gente consegue saber o fim logo no começo da história. Nesse caso, sim, a gente consegue saber o fim no começo da história. Mas aquela história daqueles garotos que foram para o Central Park à noite e que sofreram e que foram presos, mesmo sendo inocentes, eles não sabiam o fim da história. O fim da história acontece agora, em 2002, onde foi provado que o que aconteceu não tinha relação com eles. O criminoso que estuprou e que quase matou aquela mulher encontrou com o Wise, que era o mais velho de todos e que ficou todo o tempo preso. Na cadeia, eles se identificam e o camarada confessa o crime. A Prefeitura de Nova York, o Estado de Nova York, pagou uma fortuna para aqueles personagens, porque eles foram julgados e sofreram as consequências de um pecado que eles não cometeram. Deus não recebeu a fortuna que aqueles homens receberam, 184 ou 185 milhões de reais. Veja, isso é muito para nós, mas para pensar. Pergunta para aqueles meninos que ficaram 7 anos na cadeia, o Isaac que ficou 16 anos, 14 anos depois ser reconhecido que não, eles não praticaram aquele crime, se eles não gostariam de voltar atrás. Nada neste mundo poderia ser suficientemente caro para recuperar os anos que eles perderam. Cristo ofereceu por mim e por você, sabe, inocente, pagou um preço que ele não precisava pagar. Isaías mostra que ele nasceu e ele morreu por mim e por ti. A gente conversou sobre isso hoje, sobre essa questão do sacrifício de Cristo e revelado isso no Antigo Testamento. Agora, se a gente conversou sobre isso, por que a gente não pode pensar mais sobre esse tema e mais do que pensar? A gente não pode decidir entregar aquilo que Ele já pediu e que Ele se doou para receber? Nosso amor, nosso tempo, nossas intenções, ou seja, nossa vida.